Piripita, agora a gente tem entrevista importante aqui no 360. Vamos falar ao vivo com Fábio Pagnozzi, que é advogado de Carla Zambelli, para a gente saber mais sobre o breaking news de hoje, essa decisão da justiça italiana de negar a extradição da ex-deputada federal. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar conosco. Já começo te perguntando, doutor, o seguinte, como vocês receberam essa notícia e por que era tão importante para a sua cliente Carla Zambelli não ser extraditada para o Brasil? Débora, Yuri, pessoal da CNN, muito bom estar aqui com vocês. Olha, primeiro, a vitória é uma vitória assim, sem precedentes, uma vitória que eu fiquei meses batalhando, sabendo que a gente ia chegar a esse dia. E eu digo, a Carla, ela não escolheu ficar no Brasil justamente por causa disso que a gente acabou de provar para o Brasil, que a Carla é uma perseguida política, como vários outros políticos e também não políticos, mas opositores ao governo, estão em outros países hoje na mesma situação de Carla Zambelli. A Itália ainda deixou uma dúvida em nós da defesa no começo, onde a AGU, Débora, ela agiu muito junto com o procurador, muito com o embaixador, foi uma coisa muito próxima, e é isso que a gente reclamou na Suprema Corte, e também das condenações da Carla. Condenações que, apesar da Itália não poder julgar novamente os processos da Carla Zambelli, a Suprema Corte entendeu que as condenações foram baseadas apenas em falácias de um hacker que a própria polícia desmentiu. Então, a Suprema Corte entendeu que Carla Zambelli não deveria ou não deve ser extraditada, mas ela nunca deixou a sua vontade de retornar aqui ao Brasil. Mas ela sabe que se ela retornar ao Brasil hoje, ela vai acabar numa prisão em lugares, principalmente em Brasília, em lugares que tem detentas que ela mesma endureceu a pena delas, que ela foi a idealizadora da Lei Juan Michael, e as meninas, né, as assassinas dessa, que são as causadoras dessa lei, estão presas na colmeia onde ia ficar Carla Zambelli. Então, também levamos isso à Corte Suprema. Mas no outro governo, eu tenho certeza que a Carla Zambelli ela vem ao Brasil e aqui ela tenha de novo direito para que entre com uma revisão criminal, para que a gente possa mostrar que a Carla Zambelli teve uma condenação injusta e principalmente desproporcional, além de falta de provas. Mas a gente espera primeiro um passo de cada vez, vamos esperar primeiro na Itália e saber como a gente vai desconstruindo isso aqui para o Brasil. Tá, doutor, então só para a gente entender, porque havia uma dúvida que foram feitos 2 pedidos de extradições, o senhor me corrija se eu estiver equivocado aqui, já a defesa, né, o senhor e o advogado que também atua na Itália já tem a informação de que todos esses pedidos de extradições foram negados pela Corte de Cassação agora ou não? Ou ainda há alguma pendência? E mais, o senhor já tem informações de que Carla Zambelli deixou a prisão lá na Itália? Yuri, olha, o Pier Emílio, que é o advogado que fica na Itália, nós não conseguimos ainda dar essa notícia para Carla, porque já é muito noite na Itália, e sexta-feira, amanhã é um dia de visita, onde o marido da Carla vai visitá-la, o Pier Emílio também vai visitá-la, eu vou para a Itália agora essa semana, mas a Carla ainda não está sabendo. Mas sobre a extradição em si, os 2 processos de extradição, um pelo Alexandre de Moraes e o outro pelo Gilmar Mendes, que foi a questão da arma, eles foram juntados no mesmo pedido. Então, apesar de serem processos separados, na verdade não passam de apensos, tanto que a mesma notícia do caso da extradição do CNJ serviu copia e cola para o caso de extradição da arma, questão de horas depois. E hoje foi a mesma coisa. Eles vão ter que dar essas duas decisões, mas elas estão apensadas no mesmo processo. Então, é o mesmo processo que trata de duas coisas diferentes. Vou chamar aqui Matheus Teixeira também para participar dessa entrevista. Matheus. Olá, doutor. Boa tarde. Obrigado por nos atender.
Eu queria só esclarecer esse ponto final agora que o senhor falou, porque a decisão hoje foi da Corte Suprema de Apelação. Antes, o tribunal anterior tinha negado a extradição, tinha aceitado a extradição, agora negou. São 2 processos diferentes, apesar da decisão ter sido parecida. Mas ainda tem um outro julgamento e um outro mérito. Claro que o caso está pensado, mas ainda está pendente outro julgamento, correto? Ou agora já acabou esse processo, essa discussão na Justiça Italiana? Para complementar, se a AGU ou, enfim, o Estado brasileiro recorrer, ainda há recurso ou o senhor entende que finalizou ao menos essa parte do processo? Vamos lá. Boa tarde. Sim, na verdade, hoje tudo foi falado já nesta audiência. Então, falou-se sobre o caso da arma e falou-se sobre o caso do CNJ. Então, entendo eu, como a defesa, de que isso não vai precisar de mais um julgamento, tá? Apesar de que hoje foi muito mais ouvir, a defesa falou praticamente 1h30, a acusação também, depois os ministros se reservaram ali na sala secreta deles, voltaram para dar a sua decisão sobre o que achavam. Então, não existe mais nada que o Brasil possa fazer, eles não têm mais nenhum outro tipo de recurso para se fazer dentro desse. Eles podem até tentar se manifestar, mas já é uma decisão da própria corte. Dificilmente eles vão conseguir um fato novo para que essa corte desista ali da própria decisão. E olha, eu vou te falar que durante 8 meses nós da defesa sofremos demais, porque nós não conseguimos colocar provas. O próprio Eduardo Tagliaferro não foi aceito como testemunha. Nós não conseguimos colocar os senadores aqui do Brasil como testemunhas. Já a acusação conseguiu tudo o que eles queriam. Alexandre de Moraes protocolava, então, as acusações, as provas das acusações. Praticamente teve uma vez, 16 horas antes da audiência, e a defesa teve dias para protocolar e não foi aceito. Então, nós sofremos muito durante meses para que conseguimos chegar à Corte Suprema, porque na Corte abaixo, né, na Corte de apelo, estava muito complicado. Agora, na Corte Suprema, eles entenderam, eles conseguiram ver que Carla Zambelli foi condenada sem prova, mas teve um peso muito grande, Matheus. Teve um peso que, olha só, Alexandre de Moraes, nessa semana, não sei precisar o dia, ele pediu que se acelerasse o processo de extradição de Carla Zambelli. E isso foi levado por nós da defesa à Suprema Corte. E a Suprema Corte a gente levou muita coisa, obviamente, sobre as perseguições, mas a Suprema Corte, quando viu que o Brasil sabia que tinha uma audiência para a data de hoje, dia 22, e mesmo assim o ministro pedindo que se acelerasse a extradição da Carla Zambelli, eu tenho certeza que isso foi um peso grande também na mão desses ministros, porque o Brasil ele é dono de tudo, ele anda nos Estados Unidos, ele anda na Itália, ele anda na Espanha, e os juízes, os ministros aqui, eles estão simplesmente mandando nas outras cortes. E a Itália sentiu isso hoje. Na audiência, eu tive a chance de assistir online, obviamente, a audiência, e a audiência, eu senti a defesa falando sobre isso e os ministros sentindo que isso foi uma ofensa à Itália. Mas o que valeu muito também foi a questão carcerária e a questão da perseguição política e a falta de provas. Mas vencemos no final, acho que isso que importa. E o Brasil agora, vamos ver o que eles podem fazer, mas dificilmente vão conseguir reverter alguma coisa. Pedro Venceslau agora, doutor... Diga lá, Matheus, aí depois o Pedro pega na sequência. Desculpe interromper, só queria complementar. Ainda cabe a palavra final do governo italiano, correto, doutor? Corretíssimo, porém é só uma analogia. Quando normalmente a extradição é aceita, o ministro da Justiça ele se pronuncia por quê? Porque ele que fala sobre o dia, como vai ser feito, como vai ser solta para entrar dentro de um avião. Tem toda uma questão, por que o ministro da Justiça ou o próprio presidente dão uma ordem final sobre uma extradição. No caso da Zambelli, nós ganhamos na Suprema Corte. Então, quando se ganha na Justiça, assim, é um fato muito raro de um ministro da Justiça ou do presidente da República, no caso a Giorgia Meloni, ir contra a decisão da Suprema Corte. Porque, para eles, falou, bom, a Suprema Corte já decidiu pela não extradição,
e fica ali. Ele pode até não se pronunciar, tá? Nesses 45 dias, ele pode não se pronunciar sobre a extradição, e se ele não se pronunciar, como ele não é obrigado, continua valendo o que a Suprema Corte decidiu. Agora sim, Pedro Venceslau. Fábio, nós conversamos hoje mais cedo e você estava cético em relação à possibilidade dessa decisão ser favorável à Carla. Chegou a prever, inclusive, que ela voltaria ao Brasil entre setembro, final de setembro, começo de outubro. Falou, inclusive, que achava difícil que o ministro Carlo Nordio desse uma decisão favorável à Carla. Foi uma surpresa essa decisão? Pedro, verdade, bom falar com você novamente. Foi uma surpresa. E foi uma surpresa muito boa. Como eu disse anteriormente, nós passamos praticamente 6, 7 meses na corte de piso apanhando sem a chance de poder tentar bater. Então, tudo que nós tentávamos lá era negado de cara. A CCJ, por exemplo, pelo Diego Garcia, que tinha o relatório da Carla Zambelli, a vitória no plenário, eles não aceitaram, falando que aquilo era um documento político. Aí pegamos, Pedro, então uma inspeção dos direitos humanos, da Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal, fazendo dentro da Colmeia em 2023, se eu não me engano, é oficial isso, está no site, está oficial. Bom, protocolamos também para dizer sobre a prisão, como é o sistema prisional brasileiro, e também manchetes de grandes veículos de comunicação falando que o STF mesmo condenava como estavam as prisões do Brasil. Os juízes da Corte Inferior de base falavam que aquilo eram documentos de blogs e que eles não aceitavam blogs. Então, um documento oficial do Senado era considerado blog. Então, apanhamos muito e a gente tinha essa convicção que a Carla ia ser extraditada. Até porque o próprio ministro da Justiça lá atrás se pronunciou pela manutenção da prisão da Carla devido à pressão que foi feita do governo brasileiro para a Itália. Agora, hoje, foi uma surpresa muito grande para mim, eu acho que para todos nós da defesa, que ela não foi extraditada, uma surpresa muito boa, né? Isso demonstrou, e é até uma vergonha para o Brasil, mais um brasileiro não extraditado por entenderem ser uma perseguição política. Então temos a Polônia, temos a Espanha, temos os Estados Unidos e agora temos a Itália. Infelizmente, a visão hoje que o Brasil está passando juridicamente em outros países é de ser um país em que os ministros perseguem os opositores. Nós conversamos com o Fábio Pagnosi, advogado da ex-deputada Carla Zambelli. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista e parabéns pela sua conquista. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado ao doutor Fábio Pagnosi, também a Matheus Teixeira e Pedro Venceslau.